fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Há 26 anos, o programa mais descolado da TV. E em clima de ano novo nós começamos lembrando que essa tradicional revista de variedades está de volta em um novo formato, acompanhando de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversando com seus principais personagens, discutindo temas importantes e, claro, trazendo tudo o que acontece de melhor numa das regiões mais importantes do país. Então já anota aí, porque nossos encontros estão marcados, hein? Todas as sextas-feiras, às 1h30 da tarde, pela Band Mais, e também segundas-feiras, a partir das 11 da manhã, pela Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês. Agora, chega de papo e fiquem ligados, porque edição de número 1211, a última de 2023, já está entrando no ar. Para começarmos, nós vamos direto para o estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, onde vamos receber Leandro Branquinho, um dos grandes especialistas em vendas e consumo do Brasil, para falarmos um pouco sobre a arte da venda, as principais técnicas, as novas exigências com a transformação digital e muito mais. Confere aí! Muito bem, a partir de agora nós falamos direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, o espaço oficial das nossas grandes entrevistas, e no dia de hoje nós recebemos com muita alegria Leandro Branquinho, um dos grandes especialistas em vendas e consumo no Brasil, e sempre que nós temos a oportunidade nós o convidamos porque está sempre antenado no ato da venda. Parece uma coisa fácil, mas tem muitos meandros aí. Eu particularmente acho o ato da venda uma arte. Seja sempre bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Gustavo. Vamos falar então sobre vendas. O ato da venda é uma coisa inata, as pessoas podem desenvolver, enfim. Como é que funciona essa história? Eu fico imaginando, Gustavo, quando nasce um bebê, o médico bate no bumbum dele, o neném chora e fala assim, esse vai ser vendedor. Tem muita gente que fala que a pessoa já nasce sabendo vender. Algumas pessoas, realmente, elas têm algumas características que possibilitam que ela seja um bom vendedor, uma boa vendedora. Mas ninguém nasce sabendo vender. A pessoa ela precisa desenvolver. E tem jeito de desenvolver. Assim como ninguém nasce sabendo jogar futebol, ninguém nasce sabendo fazer entrevistas. Mas algumas pessoas, assim como você que deixa o convidado super à vontade, tem uma facilidade maior de conseguir boas entrevistas, de conseguir um bom produto de rádio, de TV, né? Então, o que acontece? Quem já tem algumas habilidades, como, por exemplo, saber conversar bem, saber lidar com o cliente, saber fazer perguntas, ser uma pessoa curiosa, essas pessoas naturalmente conseguem desenvolver mais fácil. Porém, até pessoas que são mais tímidas conseguem se transformar em boas vendedoras. Vendas é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Veja bem, todo mundo pode desenvolver.
mas não é qualquer um que consegue. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas que simplesmente não gostam de gente. Essas nunca vão ser bons vendedores. Ainda que a pessoa trabalhe pela internet, trabalha com produção de texto, trabalha escrevendo, ela consegue vender através de e-mail, através de redação persuasiva. Mas ainda assim, se ela não gostar de gente, se ela não entender quais são as dores, quais são as necessidades da pessoa que está do outro lado da tela do computador, por exemplo, ou do outro lado do balcão, vai ser muito difícil ela se tornar uma boa vendedora. Aliás, o fato de se comunicar bem muitas vezes ajuda, claro, mas você pode desenvolver a forma de se comunicar, é mais ou menos isso. Ah, com certeza. Então, assim, vende bem quem fala bem, porém vende melhor quem escuta bem. Se você ouvir bem os clientes e entender exatamente qual a dificuldade que ele tem, o que exatamente ele está procurando, aí, com a sua comunicação, você vai trazer a solução para aquele problema. Todo cliente, quando compra alguma coisa, está em busca de uma solução. Qualquer tipo de produto ou serviço, quando a pessoa compra, está resolvendo algum problema. Ainda que seja um problema de autoestima, ainda que seja um problema de mostrar para os outros, ainda que seja um problema de garantir uma boa lembrança ou conquistar uma lembrança de tempos passados. Então, quando a pessoa compra um item de luxo, por exemplo, ela está resolvendo algum tipo de problema. Algum tipo de solução que ela está buscando, ela encontra naquele produto ou naquele serviço. E claro, tem alguns produtos e serviços que a gente vê a solução mais rápida, né? Por exemplo, a pessoa quer comprar alguma coisa porque estragou em casa. Beleza. Mas nem sempre a coisa que está estragada é aparente. Daí, o bom vendedor precisa saber fazer boas perguntas. E com boas perguntas, descobre-se o que o cliente está realmente precisando. Porque muitas vezes o vendedor, às vezes ele não está ali vendendo, ele está ali escutando e atendendo, entre aspas, um paciente. Porque a pessoa carente vai lá, quer escutar, quer conversar. A venda de um produto X ou Y é só uma desculpa, né, Leandro? Ah, com certeza, porque o bom vendedor é aquele que, apesar de saber falar bem é uma coisa importante, mas quando o vendedor ele entende, consegue ouvir bem o cliente, ele para de vender e ajuda a pessoa a comprar. Porque você já deve ter percebido que muitas pessoas correm de vendedores, elas morrem de medo de serem enganadas, de serem passadas para trás. Tem gente que fala assim, eu odeio vendedor, não gosto de ir no shopping, não gosto de fazer compra. Eu acho isso uma bobagem, porque é um estereótipo achar que todo vendedor é o cara que engana. Vender não tem nada a ver com enganar as pessoas. Vender é ajudar as pessoas a tomar uma decisão mais rápido. E tem vendedor que consegue fazer isso, que ele ajuda o cliente a comprar ao invés de tentar forçar uma venda. E bons vendedores são ajudadores de clientes que precisam comprar algum produto ou serviço. Aliás, o ato de se vender bem, de se negociar bem, não tem nada a ver com preço. Quem vende apoiado em preço não é vendedor, né? É tirador de pedido. Exatamente. Tirador de pedido ou então o cara que sofre uma compra. Tem um monte de vendedor que não faz venda, ele sofre compra, né? A pessoa que sofre compra é aquela que só tira o pedido. E quando o preço é a única coisa que sobra pro vendedor, o cliente não é dele. Ele não conquistou o cliente. Se qualquer outra pessoa fizer um produto ou serviço, vender um produto ou serviço mais barato, aquele vendedor perdeu o cliente. Então, para a gente negociar, a gente precisa agregar algum tipo de valor na negociação. Como, por exemplo, relacionamento. A gente prefere comprar de quem a gente conhece. Como, por exemplo, inspirar credibilidade. A gente prefere comprar de quem inspira confiança, de quem a gente sabe que vai resolver o problema. E também a gente prefere comprar de quem a gente gosta, de pessoas que a gente se identifica, de pessoas que a gente vê algum tipo de coisa, eu gostaria de ser amigo daquela pessoa, ou então aquela pessoa faz algo que me inspira, então gostei dela, vou comprar dela. Então, isso, na verdade, o que eu acabei de falar é baseado numa antiga frase de vendas que diz que as pessoas compram de quem elas gostam, de quem elas confiam e de quem elas conhecem. Portanto, para vender mais, a gente precisa ser mais conhecido, a gente precisa inspirar confiança e a gente precisa fazer com que as pessoas gostem da gente. Aliás, nós estamos saindo da pandemia, o varejo ainda está sofrendo, né, as causas da pandemia, enfim. Mas a pandemia ela acelerou um processo de mudança na transformação como as empresas se comunicam com os clientes. Isso acelerou um processo que, teoricamente,
seria orgânico, que aconteceria em muitos anos, mas rapidamente esse processo aconteceu. Quais são essas principais mudanças, de forma genérica, assim, na forma de se relacionar das empresas com os clientes? Antes da pandemia, era raro a gente ver empresas que tinham o WhatsApp como ferramenta de comunicação. Pouquíssimas empresas utilizavam. Hoje é muito comum você ver empresas que têm o WhatsApp como ferramenta de atendimento. Essa foi uma das mudanças, a digitalização do atendimento. Porém, a gente não pode confundir digitalização do atendimento com robotização. Não significa que hoje a gente tem um perfil no WhatsApp ou um perfil nas redes sociais que a gente vai atender o cliente de maneira robotizada, de maneira automatizada. Do outro lado do celular, do outro lado do WhatsApp, do outro lado das redes sociais, são seres humanos que gostam de atenção, que têm as suas carências, que têm as suas necessidades, que têm seus desejos e vontades. E quando a gente entende que é um ser humano do outro lado, a gente entende a importância de se conectar com essas pessoas e não simplesmente dar respostas genéricas. Quando você vai comprar alguma coisa, por exemplo, pelo WhatsApp, é muito comum você perguntar o preço e a pessoa te responde o preço. Se você perguntou o preço, a pessoa te deu o preço. Você pergunta o preço de outra coisa, ela te dá o preço. Qual a necessidade de ter um vendedor do outro lado? Basta colocar um software ali de automação para simplesmente responder preço. Agora, quando o vendedor faz perguntas e entende como é que a pessoa vai usar aquele produto, em qual ocasião ela vai utilizar, qual cor ela prefere, aí fica mais fácil o vendedor compor uma solução, compor uma oferta que é condizente com o que o cliente está querendo. Por exemplo, vamos pegar a questão de moda, de roupas, por exemplo. A pessoa pergunta, quanto custa a camisa que eu vi no shopping na vitrine? E aí o vendedor responde, custa tantos reais. Essa é a resposta número 1, a mais padrão que a gente vê. Resposta número 2, ao invés de simplesmente dar o preço, o vendedor faz a foto do produto e coloca, custava tanto, agora custa tanto. Perceba que a resposta número 2 já foi melhor do que a primeira. Sim. Agora, se o vendedor realmente for sagaz, ele vai perguntar, eu vou te mandar o preço, mas primeiro me conta, é para qual ocasião especial? Com qual situação você vai utilizar? Qual calça você vai usar? Ah, eu não sei, eu tô na dúvida, eu vou montar o look e mando para você. E aí ele já faz a foto da camisa com um paletó, com a calça e manda o preço de todas elas. O que você achou dessa combinação? E aí, antes de dar o preço, ele pergunta o que ele achou, qual da outra peça ele mais gostou. Assim ele consegue fazer uma venda mais completa, ou melhor, ele melhora a experiência do cliente e não simplesmente responde de maneira automatizada, robotizada. Eu acho que até o perfil do vendedor mudou com o fato da pandemia e você tem que utilizar essas plataformas eletrônicas, digitais, enfim, porque a forma de você escrever aqui, no caso do vendedor, para o cliente, tem que tomar cuidado porque envolve a língua portuguesa e a forma como você aborda. Tem que ter um cuidado diferente. Então, o vendedor hoje que encara essa profissão, enfim, ele tem que ter essa noção também, né? Não só ter uma noção de como escrever, mas também ter uma noção de com quem ele está conversando. Se você percebe que você está conversando com uma pessoa mais jovem, não faz sentido você escrever um texto todo formal. Se você percebe que você está conversando com uma pessoa que tem um pouco mais de idade, não faz sentido você mandar textos. A pessoa, normalmente, quando ela é mais velha, ela manda áudio e ela quer ser respondida em áudio. Já se uma pessoa mais nova, ela odeia ouvir áudio, ela não gosta que manda áudio. Então, a gente tem que personalizar a maneira de atender o cliente de acordo com o cliente. Uma dica rápida e fácil se a pessoa mandou o texto, responde em texto. Se a pessoa mandou áudio, responde em áudio. Essa é uma boa forma da gente começar um bom atendimento. Para encerrarmos, então, assim, vou iniciar minha carreira em vendas. Acho que eu tenho o perfil, enfim. Quais são as características, os cuidados e o que as pessoas têm, de que forma tem que se preparar para isso? Eu acho que imagino deve ter ali um roteirozinho básico, pelo menos para se iniciar nessa profissão, né? Que, aliás, eu acho que hoje em dia, principalmente com o advento das plataformas digitais, mídias sociais, todos devem ser vendedores. Uns numa loja, outros na área, eu sou um médico, eu sou um advogado, todos de alguma forma têm que vender o seu trabalho. Pelo menos é assim que funciona, o que me parece, não é? O médico que não sabe vender, ele tem menos pacientes. O dentista que não sabe vender, ele tem menos pacientes. O pedreiro que não é um bom vendedor, ele tem menos clientes, né? Então todo mundo de alguma maneira precisa vender, ou produto, ou serviço, ou a tua própria imagem. E quem está começando em vendas, tem uma outra técnica que eu inventei, que essa é para
serve não só para vendedores novatos, mas também para vendedores experientes. Eu costumo falar que o atendimento antigo, velho, ultrapassado, é o atendimento preto e branco. Então a gente não pode ter um atendimento preto e branco. O vendedor precisa colocar COR, C-O-R, conhecer, ouvir e resolver. Para a gente ser um bom vendedor, você precisa conhecer profundamente o produto que você vende. Quais são as características, quais são os benefícios, quais são as vantagens, quais são as normas e procedimentos da empresa. Então conheça profundamente o que você vende. A segunda letra da palavra COR é a letra O de ouvir. Você precisa escutar o teu cliente com atenção. Isso é ouvir. Então você precisa ter ali mais ou menos um roteiro de boas perguntas. Tem um cara que se chama Jeffrey Gitomer, ele escreveu a Bíblia das Vendas e ele fala que você ganha ou perde uma venda em função das perguntas que você faz. E o vendedor ele não tem que ser que nem o Batman, que nem um investigador de polícia para fazer um monte de perguntas, não. É fazer perguntas de forma natural para que o cliente se sinta à vontade com você e aí, através dessas perguntas, você vai identificar como você vai apresentar a solução. E por fim, a letra R de resolver. Você tem que mostrar que você tem a solução, mostrar que você vai encontrar uma solução. Ainda que você não tenha o produto que o cliente esteja procurando, mostre que você está disposto a achar uma solução. Mostre que você tem algum outro produto ou serviço que de repente pode resolver o problema do cliente. Não faz sentido o vendedor voltar do estoque, por exemplo, de mãos abanando. Infelizmente não tem, infelizmente acabou. Você já perdeu o cliente na hora que você fala, infelizmente você perdeu o cliente. Agora, quando o vendedor já traz uma solução, mesmo que o cliente não compre, pelo menos ele vai ver que tem algum outro produto ali na empresa que algum dia ele possa comprar. Bom atendimento, bom vendedor precisa colocar COR. Conhecer, ouvir e resolver. E junto dessa palavra COR, Gustavo, eu gosto de colocar um asterisco no finalzinho. Esse asterisco é o algo a mais. Uma gentileza, um sorriso, uma simpatia, a pessoa ser agradável, a pessoa ser presente nas redes sociais, fazer o pós-venda. O asterisco é a cereja do bolo. Mas tem muito vendedor que acha que vender é a cereja do bolo. Não é. Vender é conhecer, ouvir e resolver. Um bom atendimento, a simpatia é a cereja do bolo. Mas para que a venda realmente aconteça, é importante que o vendedor conheça, escute, ouça o cliente e tenha a postura de pelo menos tentar resolver. Hoje recebemos com grande alegria Leandro Branquinho, um dos grandes especialistas em vendas e consumo no Brasil. Seja bem-vindo sempre, muito obrigado, viu, Leandro? Muito obrigado, Gustavo. E você que está assistindo a gente, eu quero te fazer um pedido especial. Você já segue o Gustavo Frison nas redes sociais? Se você não segue, você deveria seguir. E se você quiser continuar o bate-papo comigo, me segue lá também. @Leandro Branquinho, tô no TikTok, tô no Instagram, em todas as redes sociais. Tá vendo? Isso é vendedor. Daqui a pouco a gente volta. Blue Lord, Shopping Iguatemi Campinas. Acesse bluelord.com.br. Nós agora falamos direto do Teatro do Shopping Iguatemi, na cidade de Campinas, para acompanharmos com vocês o Roadshow Band 2024, um evento que aconteceu em diversas cidades do país, reunindo os principais profissionais de mídia do mercado e apresentando todas as novidades da nova programação da Band para 2024. Se liga aí! E na terça-feira, dia 26, Muito bem, a partir de agora, nós falamos aqui, direto do Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Iguatemi, na cidade de Campinas, para acompanharmos com vocês a etapa de Campinas do Roadshow TV Band 2024, o evento que está percorrendo diversas cidades do país, apresentando a nova programação para o próximo ano e que chega com grandes novidades. Se liguem aí que vocês vão gostar. Our lives are made in these small hours, these little wonders, these twists and turns of fate. Time falls away, but these small hours still remain. Começamos então
nosso passeio com grande alegria aqui direto do Teatro Oficinas Estudante no Shopping Iguatemi, na cidade de Campinas. Roadshow da Bandeirantes. Vamos ficar por dentro hoje da programação 2024 desse grande grupo de comunicação. Cláudio Giordano está aqui, um amigo, além de tudo, mas comanda regionalmente a Bandeirantes Campinas, enfim. Tem uma história muito grande com a emissora e hoje é um momento especial porque vamos falar do próximo ano, de grandes novidades e grandes atrações. Encerrando mais Verdade, a gente fez questão, Gustavo, de trazer aqui para Campinas, que é um mercado importantíssimo para o grupo. Uma das nossas principais audiências no Brasil, aqui em Campinas e região. A gente fez questão de trazer em primeira mão a programação nacional, falar também do nosso conteúdo regional, que é importantíssimo. Somando tudo isso, a Band tem uma grande audiência, um grande poder de comercialização aqui. Estamos felizes em trazer, ainda para esse teatro tão lindo, a programação 2024 e as estratégias da Band para enfrentar o próximo ano e os anos que seguirão. Aliás, a Bandeirantes está num momento muito especial, grandes projetos no esporte, no entretenimento, enfim. Ela vem se mostrando acima do que já foi, muito acima, hein? É verdade, a gente reforça esse nosso DNA do canal do esporte, trazendo muitas atrações esportivas. Veja, por exemplo, a Fórmula 1, que continua na nossa grade em 2024, Masterchef cada ano se aprimorando, se renovando. Referência, né? Concorrência tentando, de alguma forma, buscar um conteúdo parecido e muitas outras atrações que vocês verão hoje ao longo do dia. E é importante a gente lembrar da história do Cláudio. Eu conheci o Cláudio em 1997. De lá para cá ele passou por várias praças da Bandeirantes, em São José dos Campos, Rio de Janeiro, em Campinas. Aliás, você não cuida só de Campinas, de outras praças também, né? Verdade, todo o interior de São Paulo, né? Nossa emissora do Vale, Paulista também, a região de São José do Rio Preto, Presidente Prudente e ainda o Triângulo Mineiro. E hoje aqui nesse evento a gente recebe agências, amigos, parceiros, o mercado está presente aqui. Verdade. Temos aqui, eu acho, boa parte do PIB de Campinas e região se fazendo representar. Queria então agradecer o Cláudio, sempre nos recebendo com muito carinho. Voltamos à TV Bandeirantes muito em função da presença do Cláudio, enfim. E tem coisas novas para frente, hein? Aliás, foi bom você tocar nesse assunto. Eu fiz questão de trazer o Frison para cá, é um companheiro de longa data, tem um trabalho importantíssimo, está há muitos e muitos anos nessa estrada, voltou para sua casa. Voltei para casa. Cláudio Giordano, manhã de festa, Roadshow da Band 2024. So let's lie in the sun. You didn't want the world to know. I'm not strong and you'll find out how you get what's rock and roll. So let's Continuando então nosso passeio Roadshow da Bandeirantes 2024. Estão se atualizando, sabendo as novidades da nova programação para o próximo ano. Felipe Xavier está aqui conosco, da VX, consultoria em marketing, parceira, está conosco lá no circuito imobiliário, porque é uma agência que, dentre vários segmentos, também tem um foco no mercado imobiliário, né, Felipe? Sim, esse é o nosso objetivo, hoje esse é o nosso foco. E é aí que nós temos tido muito sucesso no mercado imobiliário. Temos também muitas imobiliárias com foco nos aluguéis, alto padrão, e é onde também nós temos explorado com muita qualidade. Aliás, as agências estão num novo momento porque não tem nada a ver com as antigas agências. Hoje é um formato completamente diferente com a chegada do digital, né? Sim, nós estamos vivendo uma nova era, né? Mas a nossa agência busca se envolver nas necessidades do cliente, trabalhar não só as questões técnicas, mas também a mentalidade, né? Levar uma mentalidade de sucesso, fazer o cliente acreditar no seu potencial. O nosso trabalho ele vai muito além da produção de mídia, né? Hoje nós temos criado não apenas clientes, mas amigos, parceiros, fazendo parte da história de cada um deles. E é importante num evento como esse, enfim, que o mercado está presente aqui, se atualizando da programação do próximo ano da Bandeirantes, porque as novidades saem daqui hoje, né? Sim, a Band é um player de sucesso, né? É um nome que nós precisamos respeitar e compreender o seu valor e o seu alcance, especialmente aqui para Campinas e região. Então, para qualquer empresa e para qualquer pessoa que deseja explorar o mercado de comunicação, é importante um bom relacionamento com a Band.
Felipe Xavier. Your kind of loving feels like a stone's throw today. I think I'm recovering, though my heart can't stay. Fechando então nosso passeio aqui direto do Teatro Oficina do Estudante no Shopping Iguatemi, na cidade de Campinas, nesse grande evento da TV Band, onde ela está apresentando a nova programação 2024. Conosco Rose Guglielminetti, secretária de Comunicação da Prefeitura de Campinas, e que conhece muito bem esse grupo, né, Rose? Pois é, eu trabalhei quase 20 anos no Grupo Bandeirantes, saí agora em abril, né? Paixão, né, pelo jornalismo, e eu acho que o DNA da Bandeirantes é levar, né, o jornalismo, traduzir para a população, a credibilidade, isso, né? A credibilidade, traduzir para a população o que acontece na cidade, para que as pessoas possam compreender, opinar e definir mesmo os rumos da cidade. Então eu acho que o Grupo Bandeirantes tem essa importância. Importância levar a comunicação, a informação de qualidade, aí quem está assistindo tira suas próprias conclusões. Pois é isso. E você sabe que, como eu disse, saí pouco tempo, né? As pessoas falam, mas você está ainda na Bandeirantes? Eu falo, não, já saí faz alguns meses. Mas a Bandeirantes tem muita credibilidade. E como é que está sendo esse desafio? Porque pela primeira vez a Rose está nessa área executiva, vamos falar assim, na área de comunicação, que é a área dela, enfim, mas na área executiva. É um outro mundo, né, Rose? Há uma adaptação que não é fácil. É um outro mundo, mas você não deixa de fazer comunicação. Porque quando você tem a responsabilidade de comunicar com credibilidade, com compromisso social, quando você muda de lado, o teu compromisso é o mesmo, né? A única coisa é que você muda a lente, né, de como comunicar. Mas está sendo, assim, um aprendizado. Porque ela, quando encarou o desafio, era como diretora de comunicação e hoje é secretária. Rapidamente, isso é muito bom, hein? Parabéns. Obrigada. E o que vocês precisarem da gente, pode contar conosco, né? Mas é isso, é comunicar a população, falar do que está acontecendo na cidade e sempre com muita verdade, né? Que eu acho que essa que é a importância de enfrentar os problemas, que é uma coisa que eu tenho colocado lá. Tem problema? Tem, mas a gente está tentando resolver e não tentar mascarar. Eu acho que essa é a principal função da comunicação pública. Rose Guglielminetti. Shadows bleeding through the light, where the love once shone so bright, came without a reason. Blue Lord, Shopping Iguatemi Campinas. Acesse bluelord.com.br. Muito bem, chegamos então ao final da última edição de 2023 aqui do Circuito Fechado. Obrigado pelo carinho e companhia de todos. Lembrando sempre que nossos encontros estão marcados, anota aí, ó. Todas as sextas-feiras, às 1h30 da tarde, pela Band Mais, e também segundas-feiras, a partir das 11 da manhã, pela Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85.7. Vou esperar por vocês. Um feliz ano novo e até a semana que vem com a primeira edição do Circuito Fechado de 2024, ano que completaremos 27 anos no ar. Imaginou? Tchau! Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista.